A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil. Muito bem, estamos de volta e de volta mesmo com o A Fonte, nosso podcast que eu costumo chamar de multiplataformico, já que neste novo mundo globalizado nós somos tudo e o rádio sempre se adaptou e hoje a gente tem esse programa de rádio que é um podcast porque está disponível no nosso site, também no Spotify e agora passa a estar disponível também em vídeo no YouTube. O primeiro episódio da terceira temporada do podcast A Fonte traz um bate-papo com o professor de língua portuguesa Sérgio Sintra. O professor Sérgio é um grande amigo nosso e está aqui para falar sobre diversos assuntos, mais precisamente sobre o último Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e sobre o projeto do novo ensino médio implantado pelo governo federal. Vamos saber também como estão os preparativos para o Enem deste ano. Professor Sérgio Sintra, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui na Sapiquá Comunicação, aqui no site Sapiquá Rádio News. Seja bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Olha, eu quem agradece, Vinícius, é um prazer estar aqui e parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês da Sapiquá prestam à sociedade mato-grossense. Informação de qualidade, assuntos de interesse da população mato-grossense. Parabéns. Professor Sérgio, qual a avaliação que o senhor faz do último Enem? Tinha uma preocupação grande em relação à possibilidade do governo do presidente Jair Bolsonaro interferir no concurso, inclusive nas perguntas das provas. Na sua opinião, aconteceu algum grau de interferência do governo no Enem ou ficou só na ameaça? Não, sempre há essa possibilidade e eu até arrisco dizer que não é apenas neste governo, né? Isso aí, para a gente que pensa politicamente, o Estado possui os seus aparelhos ideológicos e faz uso deles. Então, existem os aparelhos ideológicos do Estado e a escola/educação é um deles, e existem os aparelhos repressivos do Estado, né? Então, à medida que existem aparelhos ideológicos e a escola e a educação fazem parte desses aparelhos, sempre há um grau de interferência. Por exemplo, neste governo ainda não tivemos no Enem questões sobre a ditadura militar. Olha, se isso não é interferência, então não sei o que é interferência. Porém, nos outros governos mais alinhados à centro-esquerda, houve questões ligadas às linguagens mais alternativas dos excluídos. Houve questões ligadas ao movimento sindical, que também é uma forma de interferência, a meu ver, positiva, né? Porque traz a discussão assuntos que a hegemonia de algumas classes sociais não permitem que sejam debatidos nas escolas. Por exemplo, não há mais questões com músicas de protesto. E por quê? Porque não é interessante que esse governo não quer que se proteste. Aí, o tema da redação foi um assunto interessante, mas que é um tema relacionado à questão da invisibilidade pela ausência de documentação de carteira de identidade, de certidão de nascimento, de título de eleitor, leva o cidadão, ou não cidadão, porque esse aí não pode ser chamado nem de cidadão, né? O não cidadão, o excluído, a uma condição de invisibilidade social. Então eu fiquei surpreendido positivamente com o tema, porém as pessoas esperavam assuntos mais, vamos dizer, mais contextualizados, né? Mas no geral foi uma prova boa, essa tendência conteudista prevalece e agora com o novo Enem, não para esse Enem 22 nem 23, mas para 2024,
Aí nós teremos um outro formato de prova que ainda está sendo debatido. Nós temos uma vaga ideia de como será, assim como a dificuldade que está havendo nas escolas para a implantação do novo ensino médio. O senhor tem um comparativo de notas das redações anteriores? Teve mais nota máxima agora do que nos concursos anteriores? Como é que ficou isso? Não, muito menos, né? Houve muito menos participação. Mato Grosso, infelizmente, foi um dos estados de ausência bastante alta. E, para você ter uma ideia, no penúltimo Enem nós tivemos 56 notas 1000 na redação. No antepenúltimo. No penúltimo nós tivemos 51 notas 1000. E neste último Enem nós tivemos 10 notas 1000 no país inteiro. Se bem que o número de participantes caiu para menos de 3 milhões. Então as notas em geral, as médias em geral, baixaram, né? Porque diminuiu a concorrência. Agora, cursos como medicina, esqueça. Se comparecerem 1 milhão de pessoas, a nota de corte vai continuar muito alta, acima dos 770, 780 pontos de média, né? E para que se tenha uma média dessa, é imprescindível que o aluno faça uma redação que beire a perfeição. O senhor já falou aí do novo ensino médio, professor. Quais os pontos positivos e negativos desta nova proposta? Olha, sinceramente, eu não consigo enxergar ponto positivo. Estou preocupadíssimo com as nossas crianças. Olha a nossa realidade. Nós temos 2 anos perdidos no ensino, não é em Mato Grosso, é no Brasil. E não é no ensino público, é no ensino brasileiro. Eu tenho como exemplo a minha filha, que inclusive passou para Engenharia Civil agora no FMT, mas eu vi os 2 anos dela, ela com uma televisão de 50 polegadas no quarto, aulas online, estudando em uma das melhores escolas de Mato Grosso, se não a melhor, mas mesmo assim eu entendo que nós ainda não adquirimos o know-how necessário e estamos apenas fazendo da aula online uma aula à distância, mas o escopo dela, o modelo, é o mesmo como se fosse uma aula presencial. Isso está errado. Eu tenho discutido isso com os donos de escola, a começar pelo tempo de aula. 50 minutos de aula online, você vai falar, não, é pouco tempo. Não, é muito tempo. Não tem uma dúvida, não tem uma brincadeira, não tem nada. É o professor falando a uma câmera e pronto. O aluno ficar 50 minutos, os estudos provam que ele não se concentra o suficiente. Então, o ideal seriam aulas entre 15 e 20 minutos. Porém, os donos de escola acham que isso vai interferir no valor da mensalidade. Porque os pais vão dizer, não, antes meu filho tinha 6 aulas de 50 minutos pela manhã, 4 ou 5 aulas de 50 minutos à tarde, 3 vezes por semana. Agora vocês vão fazer só pela manhã 6 aulas de 20 minutos? Então você não pode cobrar o que você está cobrando. Tem que pensar, o pai tem que pensar que um professor para preparar 30 minutos, já vou por 30 minutos, ele gasta no mínimo 3 horas de preparação. Então nós trabalhamos muito mais na pandemia do que quando dávamos aula presencialmente. Sem contar as mensagens no WhatsApp, né, que chegam no domingo, chegam no sábado, de madrugada, de tudo quanto é horário, né? Agora, isso eu estou falando para ensino médio. Esse novo ensino médio, o que ele é assim? Grosso modo, ele é o seguinte, ele quer reproduzir o modelo estadunidense, que forma técnicos para o mercado de trabalho. Ora, lá então a faculdade, a universidade é para poucos. Agora, o ensino médio lá de uma qualidade
que as pessoas conseguem sobreviver, conseguem ter uma independência, uma vida de trabalho, né? Que atende às suas necessidades básicas. E no Brasil, por exemplo, eu fiz curso técnico, eu sou técnico em eletricidade, não sei trocar uma lâmpada, né? Porque não tinha laboratório na escola. E a realidade da maioria das escolas é essa. Fala-se no novo Enem para 2024 e com questões discursivas. Sabe quando que eles vão conseguir fazer isso? Nunca. Nunca não. Só quando nós tivermos o Enem totalmente digital. Enquanto for prova física, não consegue fazer. Porque quem corrige essas questões, quem vai corrigir, são algoritmos. São programas de computador. Não é um professor corrigindo. Como você vai corrigir 6, 7 milhões de provas, cada uma com sei lá quantas questões abertas, canetão? Mas eu penso que esses nossos jovens de primeiro ano já têm que começar a fazer prova discursiva desde agora. Agora, eu vejo a dura realidade do ensino brasileiro. Eu fiz palestra em diversas cidades de Mato Grosso sobre redação e perguntava aos alunos: quantas redações vocês fizeram este ano? Nenhuma, professor. Por quê? Porque na escola pública e na maioria das escolas privadas, os professores não recebem pela correção da redação. Você ganha para dar aula, não é para corrigir redação. Então, na escola nas quais eu trabalho, não. Tem uma equipe de corretores de redação remunerada e muito bem remunerada. Então, as crianças aprendem a escrever. Agora, introduzir questões discursivas já para 2024 nas áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, vai ser muito complexo. Além disso, o aluno escolher o que ele quer estudar, tirando matemática e linguagens, que é um núcleo comum, aí ele escolhe se ele vai fazer direito, ele vai ter mais aulas de geografia, de história, de sociologia, de filosofia. Se ele quer medicina, odonto, veterinária, zootecnia, biomedicina, ele vai mais para biologia, química, física, né? Isso já foi tentado, né? Isso não é novidade no Brasil. Por exemplo, a FMT adotou durante algum tempo 2 fases, como eles querem fazer agora, 2 fases. A primeira fase caíam todas as disciplinas e a segunda fase eram questões abertas, mais uma redação por área. A UFMT abortou esse método avaliativo porque o rendimento é muito ruim. E aí, por exemplo, a UFMT, a USP, a Unicamp e as universidades brasileiras em geral formam professores também. Não formam só médicos, só advogados, formam professores. E aí, esses professores vão para o mercado de trabalho ou vão para a escola pública. O que está errado? É o profissional que não se prepara direito e vai para a sala de aula. A universidade que não o preparou adequadamente, como é que ele vai preparar o aluno? Então, é aquele velho dilema, né, velho bordão de marketing, né, que uma marca de biscoitos vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Eu não consigo entender. Eu entendo e acredito que o problema ainda é um problema na formação do profissional que trabalha com as nossas crianças. Tá ótimo, nós estamos conversando nesse novo episódio do A Fonte, que esse multiplataformico está no rádio, no Spotify, agora no YouTube, com o professor Sérgio Sintra, que fala do novo Enem, que deve
estar aí em funcionamento em alguns anos, também do novo ensino médio. Professor, agora vamos falar da aula que o senhor vai ministrar por meio de uma live no dia 1º de abril. Dia da Mentira. O Dia da Mentira. O evento é no Dia da Mentira, mas as aulas de redação vão ser de verdade, não é, professor Sérgio? Exatamente. No Dia da Mentira, saiba toda a verdade sobre a redação. Esse é o bordão que nós adotamos. E aí nós dividimos essa live em 2 momentos. Porque o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto no qual você precisa desenvolver uma tese a respeito do tema e defender essa tese por meio de argumentos. 2 argumentos, para ser mais preciso. E esses argumentos necessariamente têm que estar embasados num repertório sociocultural. Começou a falar difícil, né, professor? Repertório sociocultural. O que é isso? É o seu conhecimento de mundo. Mas não é esse conhecimento do senso comum, né? Não, no dia 20 de março, todo ano chove. Por quê? Porque é o dia de São José. Não é esse o conhecimento. Isso é uma coincidência. É uma coincidência, né? Histórica, religiosa. Não é São José que está trazendo a chuva, são fatores climáticos, né, que fazem com que chova nesse dia, com muita possibilidade de chuva nesse dia. Então nós convidamos alguns profissionais renomados da área de humanas para transmitir aos alunos parte desse repertório sociocultural necessário para uma boa argumentação na redação. Então nós convidamos a professora Geisa Marques, que é uma caçulinha entre nós, né? Ela acho que tem 35 anos de sala de aula apenas, né? Então ela é a mais novinha, uma excelente profissional de história do Brasil, de história geral, e ela vai falar sobre o período do final do século XIX até os anos 30 do século XX. E ela vai abordar, por exemplo, o colonialismo que houve especialmente na África e as consequências desse colonialismo. Ela vai abordar a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ela vai mostrar a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, que são eventos relacionados, e ela vai falar da ascensão do nazifascismo, né? O professor Wilson Santos vai abordar no Brasil esse mesmo momento histórico, com a República Velha, que vai de 1889 até 1930. Essa República Velha, que nós tivemos aquela chamada política do café com leite, aquela alternância de Minas e São Paulo na presidência da República, né? A República Velha, que vocês bem sabem, é dividida em República da Espada e República Oligárquica. República da Espada porque os 2 primeiros presidentes foram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E depois tivemos os representantes do latifúndio, as oligarquias. Oligo é pouco, garquia é poder. Oligarquia, poder de poucos, que eram os latifundiários, e representaram esse segmento econômico Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, novamente Rodrigues Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardi e Washington Luiz até 1930. Então esses presidentes aí são presidentes de um tempo em que o voto era de cabresto, que o Brasil era rural, maioria da população no campo. Então o professor Wilson vai falar sobre esse período e as revoltas, como a revolta da vacina que nós tivemos nesse período, a revolta da chibata, entre outras revoltas, né?
E depois o professor José Carlos de Carvalho, Zé do Nordeste, como é mais conhecido, um mago da geografia, vai falar dos aspectos ambientais e econômicos da geografia brasileira, abordando especialmente essa expansão das commodities, do agronegócio, né? Então são temas interessantíssimos que sempre, se não servirem especificamente para a redação, mas serve para a prova de ciências humanas, e nós vamos trabalhar a micro e a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo com a análise de um texto nota 1000. Nós faremos isso durante 4 horas e as pessoas podem se inscrever e aliás, quem se inscreve recebe gratuitamente, tudo é gratuito nessa live, mas recebe gratuitamente em PDF os materiais relacionados a esse assunto que eu disse aqui. Ótimo, professor Sérgio Sintra está falando conosco. Professor, para esses alunos que querem participar da live, como é que eles fazem? Como proceder para se inscrever? Há alguma taxa? É gratuito? Vamos reforçar isso. Não, é totalmente de graça. Totalmente de graça, sem custo nenhum. Pode assistir. A gente teve essa preocupação porque às vezes o cara não tem a quantidade de banda que precisa para assistir 4 horas de live, né? Então nós vamos transmitir pela TV Assembleia e vamos transmitir pelo YouTube. Para você se inscrever, anote aí, mt+enem.com.br. Você vai responder algumas perguntas e imediatamente você vai receber, já de cara, a cartilha de redação nota 1000 fácil, elaborada e escrita por mim, que dá as dicas principais da redação. Inclusive, nós vamos disponibilizar futuramente aqui, com a aquiescência do Jura e sua, Vinícius, no nosso podcast. As pessoas que acessarem o podcast na rádio lá para baixar a cartilha lá. Porque você tem muita gente que não vê a live, que depois essa cartilha ela está bem arrumadinha. Eu a escrevi em 2017 e agora eu a reestruturei para essa live para disponibilizar aqui para Sapiquá, distribuir gratuitamente para as rádios e emissoras parceiras, né? E colocar, lógico, no site da Sapiquá, né? Então, repetindo, mt+enem.com.br. Você se inscreve e responde. Ela põe lá o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, a escola que você estuda, a série. Não interessa se você já terminou ou não, porque em um momento você é aluno de uma escola. Eu, por exemplo, estudei até 79 no Liceu Cuiabano. Eu sou aluno de lá até hoje. Eu sou egresso. Aluno egresso, né? Você pode se inscrever. E no dia 1º de abril, das 14 às 18 horas, nós contamos com a sua presença virtual, ou se você é de Cuiabá, Várzea Grande, né, ou da região do Vale do Rio Cuiabá e quiser assistir presencialmente, nós temos 400 lugares reservados no Teatro Zulmira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, à sua disposição. Então fica o convite, né? Quase uma conclamação, é uma oportunidade única, é uma oportunidade imensamente riquíssima, com grandes nomes da educação. Professor, foi uma maravilha conversar com o senhor nesse primeiro episódio da 3ª temporada da Fonte, que já começa, né, falando sobre educação, falando de uma, ou se não o assunto mais importante, aquilo que é mais importante na vida do cidadão, saúde e educação. Bom, professor, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Isso, eu que agradeço e gostaria de lembrar aos alunos e aos pais de alunos que as provas do Enem ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro, ou seja, tá longe? Não, está bem aí. Está bem aí. E já vou dar um spoiler aqui. Em breve, nós teremos um pré-ENEM totalmente gratuito online para
todas as pessoas que forem fazer o Enem no estado de Mato Grosso. Em breve e mais tarde falaremos nisso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Conversei com o professor Sérgio Sintra, falou aqui sobre o novo Enem, o novo ensino médio e esse aulão importante para você que vai fazer o Enem, tá? Adolescente, jovem, você que vai participar da prova do Enem deste ano, não perca essa oportunidade. Um abraço para você, a gente volta, se encontra no próximo episódio do nosso A Fonte. A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.